Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à nossa classe. Na palestra do mês passado, eu comecei a falar um pouquinho da necessidade da vida social. Não sei se a maioria estava presente, né? E hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão. Porque a gente está vivendo tempos bastante difíceis, né? Por todos os lados a gente ouve notícias ruins, situações ruins, vemos energias ruins, fala-se em crise financeira nacional, em crise financeira mundial, falamos na crise da instituição família, fala-se na crise da educação, e de repente a gente é bombardeado 24 horas por dia por notícias ruins. E aí entram duas questões. Primeiro, a postura que a gente toma diante desse bombardeio de informações, que é o que eu quero falar um pouquinho hoje. E um segundo, que seria também a capacidade de um grande poder que existe hoje, que não estou falando de executivo, de legislativo, de judiciário, mas o nosso chamado quarto poder, que é a mídia, de também manipular situações do nosso dia a dia para sempre nos carregar, né, nos metralhar de informações ruins. E aí é que é a questão. Não significa que nós não estejamos passando por grandes problemas da humanidade. Mas ao mesmo tempo que existem grandes problemas, existem grandes grupos de pessoas trabalhando por solidariedade, trabalhando por liberdade, trabalhando por justiça. Existem ONGs, né? Existem pessoas que individualmente transformam a vida de outras pessoas em uma coisa melhor, num processo melhor. Existem pessoas que auxiliam mães em tempos de guerra, existem pessoas que auxiliam crianças sem mães, existem pessoas que auxiliam asilos, existem pessoas que auxiliam orfanatos, existem pessoas que auxiliam escolas, existem pessoas que auxiliam animais, enfim. Nós temos uma proporção muito grande de pessoas que fazem a diferença na sociedade, que buscam transformar a sua existência dos demais aqui nesse planeta como algo melhor. E essas informações muitas vezes não chegam até nós. O que chega até nós, muitas vezes é o mal, é o erro, né? Falta comida, falta alimentação em geral, falta habitação, falta saneamento, mas e aquilo que não falta? E aquilo que muitos têm? E aquele amor que nós viemos nessa encarnação para tentar desenvolver cada vez mais? Isso não vende, isso não é notícia. Então eu quero falar um pouquinho, eu separei um material aqui para falar sobre a nossa postura, não apenas como seres espíritas, mas como seres sociais que nós somos criados para isso, e que muitas vezes nós deixamos de lado, e que muitas vezes nós acabamos cedendo a problemas, cedendo a energias que não competem a nós naquele momento, ao invés de canalizar a nossa energia na solução e na irradiação do amor. Eu vou dar um exemplo prático, se caso alguém se encaixe, por favor, não se ofendam. Um exemplo prático disso, né? Hoje a gente pega as redes sociais, vou pegar um exemplo aí, a rede do Facebook, e a gente vê uma quantidade enorme de pessoas que substituíram as suas fotos nos seus perfis. Aquela fotinha que quando você vai adicionar um amigo, que você descobriu que lá da tua infância, o cara está morando lá na China, lá na Croácia, né? E aí você fala, nossa, olha o fulano, quero reencontrar. E aí ele vai lá clicar para ver quem que é essa pessoa, e aí está escrito lá, luto. Quantos de nós fizeram isso nos últimos meses? E aí, o que é luto? De onde vem o símbolo do luto? Várias culturas, não só a sociedade judaico-cristã, adotam o luto. Eu costumo dizer que a sociedade judaico-cristã ainda é a mais suave na adoção do luto, né? Nós temos culturas aí, principalmente de civilizações orientais, em que o luto permanece para o resto da vida. A mulher perde o esposo, para o resto da vida ela está em luto, por exemplo. O luto é a energia da perda. O luto é a energia da tristeza. O luto é aquela energia que a gente fala muitas vezes nos títulos populares, que contra a morte não há solução. Então, será que nós estamos vivendo uma fase, seja na nossa realidade local, nacional, global, o que for, em que não há solução? Em que nós temos que canalizar a nossa energia para o triste, que nós temos que canalizar a nossa energia para o fim? Ou será que seria mais um momento, mais uma oportunidade que nós temos de tentar exercitar o amor,
de tentar exercitar a caridade, a solidariedade e a mudança nos grupos aos quais a gente convive. Então, por que a gente vem numa sociedade como essa? Por que eu reencarnei no Brasil? Por que eu reencarnei numa família que atravessa crises financeiras? Por que eu reencarnei numa família que tem problemas de saúde? O que for. A grande questão não é apenas o porquê, é para quê. Diferente do porquê, que serve para me justificar a existência de alguma coisa, o para quê serve para me dizer o que eu vou fazer a partir dessa coisa, desse acontecimento, desse fato, do que for. Então, para falar um pouquinho do porquê, eu separei alguns materiais aqui do nosso Evangelho e também de algumas obras do Divaldo, obras de Joana de Ângeles, para a gente relembrar. Por que então que eu reencarnei numa sociedade assim, seja ela qual for? Primeiro de tudo, porque através da vida em sociedade é que a gente vai trabalhar em cima de uma das leis que o nosso Pai Maior colocou aqui para nós, que é a lei do progresso. Ninguém evolui sozinho, ninguém aprende sozinho, ninguém é tão autossuficiente que não precise de ninguém. Então, independente da sociedade, do país, do estado, da região do globo onde nós estejamos nesse momento, nós temos esse nosso processo porque precisamos evoluir e crescer no amor. Isso é lei da sociedade. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos traz na nossa existência já deixando uma base dessa sociedade para nós, né? Então, quando a gente nasce, a gente já tem o nosso primeiro exercício da vida em sociedade. A gente nasce num núcleo familiar. Não estou aqui para dizer qual é o perfil de família hoje, ou os tipos de família e as suas formas de vida, nada disso. Nós nascemos num ambiente familiar. Ali já é o nosso primeiro exercício, ali já é a nossa primeira chance de praticar a existência e a coexistência nesse planeta. Estar com alguém diferente de mim, com quem eu posso aprender, com quem eu posso evoluir, e em alguns momentos também vai aprender comigo e também vai evoluir comigo. E além do meu núcleo familiar, o nosso núcleo, o nosso ambiente profissional, nós vivemos numa sociedade que sempre falou da importância do trabalho. Independentemente da questão financeira, né? Não estou falando de emprego, estou falando de trabalho, dos talentos, dos dons que a gente tem para também servir a nossa sociedade, para também colaborar na nossa sociedade. Mais uma chance, mais um espaço que o Criador nos delimita, né? Antes da nossa encarnação já temos ali, pessoas nos aguardando, futuros amigos, futuros patrões, futuros primos, futuros pais. E no ambiente de trabalho nós também vamos exercitar o nosso amor, ou ao menos devemos exercitar o nosso amor. Porque no ambiente de trabalho a gente vai estar convivendo com pessoas que não fazem parte então daquele primeiro núcleo, o núcleo familiar, fisicamente falando. Pessoas que até então são diferentes ao nosso dia a dia, muitas diferentes, né, com suas diferenças de pensamento, e onde a gente também vai exercitar a humildade. Né? Quem é que nunca exercitou a humildade no seu trabalho? Eu sempre brinco, eu falo com os meus jovens, eu digo que quem fala que nunca leva desaforo para casa, nunca engole sapo, isso é papo de desempregado. Né? No nosso ambiente de trabalho, nós exercitamos a nossa humildade, nós exercitamos o nosso saber ouvir, o nosso refletir. Muitas vezes não concordamos com alguma coisa que a instituição a qual a gente faça parte naquele momento esteja executando, mas enquanto parte dessa instituição temos que realizar as funções que nos são delimitadas, e ali a gente já está exercitando. Entre outros núcleos, né? Os nossos núcleos de amizades, né? Os nossos ciclos de amizade, nosso círculo geralmente mais próximo, onde por afinidade nos reencontramos, com certeza nos reencontramos com irmãos, com pessoas que nas outras existências fizeram parte da nossa caminhada e hoje estão próximos a nós também para essa nova caminhada, por uma grande sintonia de amor, por uma grande sintonia de aprendizagem. Aqueles ciclos que muitas vezes são mais esporádicos, e a gente vai convivendo, e nesse processo de convivência a gente vai aprendendo. Ninguém passa pela vida de ninguém sem ensinar nada, e ninguém passa pela vida de ninguém sem aprender nada.
Ainda que na pior das hipóteses a gente aprenda aquilo de como a gente não quer ser, aquilo que a gente não quer para nós. Mas graças a Deus, várias vezes a gente aprende ótimos exemplos. Nós temos inspirações em pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. O ser humano é um ser gregário, né? Joana de Ângeles já dizia isso. Peguei aqui o livro Leis Morais da Vida, né? Ela coloca, tem um capítulo que o capítulo inteiro é chamado Intercâmbio Social. E ela coloca assim: o homem inquestionavelmente é um ser gregário. Ele é organizado pela emoção para a vida em sociedade. E essa palavra gregário, muito legal, né? Porque essa palavra gregário ela é utilizada muito mais, se tiver algum engenheiro agrônomo aqui, né? Muito mais para quando a gente fala de animais, quando a gente fala de outros seres, não apenas nós, animais chamados racionais, né? É utilizado para seres que vivem em rebanho, e nós somos seres que vivem em rebanho. Nós precisamos ter o nosso rebanho. Nós viemos nessa lei do progresso junto com a lei da coexistência na sociedade para exercitar as nossas faculdades e para aprender novas. Só que para a gente viver nessa sociedade que eu coloquei aqui, né, onde a gente fala hoje que falta comida, sobra o mal, falta trabalho, falta paz, falta solidariedade, falta isso, falta aquilo, mas aquilo que falta na nossa sociedade falta também muitas vezes em nós. Porque a sociedade nada mais é do que o reflexo de cada indivíduo que faz parte dela. Ela não é uma coisa abstrata que está lá fora, lá longe da gente. E aí, o que falta, na verdade, é o exercício de uma grande lei que caminha junto com a lei do progresso, que é a lei da cooperação. Intuitivamente e instintivamente, todos nós somos seres de cooperação. Acontece que muitas vezes nós não nos permitimos ser seres de cooperação. Porque nós vivemos numa sociedade, quando eu falei o poder da mídia, né, que muitas vezes transformou, banalizou, né, pejorativou, deixou horrível o significado da palavra bondade. Hoje você falar que alguém é bom, muitas vezes está associado que essa pessoa é boba. Pede para ele fazer porque ele é bonzinho. Vamos chamar fulana porque ela é boazinha. Como que a gente conseguiu pegar uma palavra tão forte que é a bondade, né? Pegar um adjetivo tão forte que é dizer que alguém é bom e transformar em algo ruim? Como se ser bom fosse bobo, como se ser bom fosse abaixo dos outros. A mesma coisa a gente também já fez com a palavra humildade, né, gente? Quantas vezes a gente emprega a palavra humilde, não no sentido de dizer que aquela pessoa sabe estar entre os demais, né? Porque você ter humildade é você saber estar entre os outros. Não querer se sobrepor, não querer ser maior, não querer ser além. Quantas vezes a gente percebe a palavra humilde, o adjetivo humilde sendo usado para coisas tão diferentes? Ele é muito humilde, né? Associado à falta de algum bem material, associado a alguma outra falta no seu dia a dia. E a lei da cooperação, ela é tão importante porque ela é uma ferramenta de aprendizado. Quando a gente se deixa ouvir o nosso coração, quando a gente percebe que nós temos a capacidade de cooperar na mesma proporção que nós temos a capacidade de receber cooperação, nós estamos já assim no caminho da nossa maturidade. Não vou nem dizer só maturidade espiritual, mas a própria maturidade física aqui, né? Essa que no passar dos anos nós convivemos. E principalmente, fica totalmente permitido. Crianças, a gente vai aprendendo. Quando pequenos a gente escuta, né? A gente fala, eu não vou convidar o fulano para o meu aniversário, porque ele não me convidou para o aniversário dele. E de repente, quando adultos, a gente já fala, poxa, tenho que chamar o fulano para vir aqui tomar um café comigo, porque nesse momento ele não tem condições ou não tem nem tempo de preparar um café para mim. Então, são riquezas que a maturidade vai trazendo para a gente. Maturidade nada mais é do que a gente ter aflorado dentro da gente a capacidade de perceber que nós estamos aqui para cooperar. Da mesma forma que nós precisamos daqueles que cooperam. E por que eu digo maturidade? Porque para de ser uma coisa bilateral. Eu coopero com ela se ela cooperar comigo. Não. Eu coopero com ela porque eu devo cooperar com ela, independente se ela vai cooperar comigo ou não. Se não for ela que vai cooperar comigo, outro vai, com certeza. Porque a energia que eu estou lançando dessa troca, ela é muito maior do que estar só entre duas pessoas. Então a gente não tem que fazer o bem porque alguém vai devolver o bem, porque aquela pessoa vai devolver o bem.
A gente tem que fazer o bem, que tem que fazer o bem. Eu digo que hoje a coisa é muito democrática, né? Trabalho com educação, vai fazer quase 20 anos que eu comecei no berçário, gente. E aí, tudo você tem que justificar. Né? Eu já sou um pouquinho mais velha, sou do tempo que minha mãe dizia, tem que estudar. Por quê? Porque tem que estudar. Ponto. Hoje tem que explicar por que tem que estudar, por que tem que ter uma tarefa, por que tem que ter uma avaliação, por que tem que mostrar as coisas para teus pais, por que não deve mentir. A gente foi abrindo de tal forma que a gente foi se perdendo em alguns momentos dessa nossa liberdade. Por quê? Porque a gente esqueceu esse instinto que já veio dentro de nós, que é viver em sociedade. E para viver em sociedade eu tenho que cativar a harmonia. Muitas vezes não importa quem está certo, importa quem vai conseguir manter a paz no diálogo. Muitas vezes não importa quem tem a razão numa situação, importa quem vai conseguir eliminar aquela situação de briga, de tristeza, de energia ruim. Quem vai conseguir cortar aquele ciclo? E ainda falando sobre as bibliografias, né, que eu disse, deixa eu puxar uma aqui que eu botei lá para o final e que eu gosto. Dentro do nosso Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 tem várias citações, o item 5, o item 6, o item 7, falando, né, da nossa importância da vida em sociedade, né, que a gente não consegue de forma alguma evoluir se nós acharmos que nós somos seres para viver no isolamento. E aí uma das passagens que eu gosto bastante diz assim, né? Somos partes integrantes de um todo, que só pode evoluir se cada um fizer a sua parte. Para isso é imprescindível observarmos os nossos deveres. Aí o Evangelho vem complementar isso aqui. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. A gente fala tanto dos nossos deveres, a gente usa tanto a palavra dever, nossos direitos, desculpa, e a gente usa tanto a palavra dever como sendo algo que vai ser ruim, como sendo algo que vai nos dar trabalho. O meu cabo aqui, né? E que, na verdade, o dever, gente, ele também é um direito, porque o dever é algo que me faz crescer, o dever é algo que me faz melhor. Quando eu devo fazer algo, eu devo fazer primeiro por mim. Porque eu quero crescer, porque eu quero evoluir, porque eu quero melhorar. Depois é que eu vou dizer, não, eu fiz aquilo porque precisava, porque é para o outro. Não, é para mim. Tem uma mensagem, você sabe que eu vasculho tudo, né? Quem já viu nas minhas palestras sabe que eu tenho isso perturbado. Então tem uma mensagem de um pastor chamado Cláudio Duarte. Eu não conheço esse cara pessoalmente, mas eu gosto muito das publicações, né? Você sabe que eu leio tudo, né, gente? Eu vou na coisa do pastor, do terreiro, não sei de quem, tudo que falar pra mim que alguém tá lá para rezar, para fazer uma coisa boa, eu quero conhecer. E aí eu vi essa postagem desse pastor nas redes sociais e achei muito legal, porque fala sobre isso, né? Aquilo que a gente reflete na sociedade. E aí ele publicou um textinho assim: pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas amadas amam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas, pessoas chatas chateiam pessoas, pessoas amarguradas amarguram pessoas, pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Gente, essa última parte aqui, né, quem eu sou interfere em quem está ao meu redor, o pastor pode não querer ler nosso evangelho, mas ele está falando da sintonia, né? Aquilo que eu sou, aquilo que eu irradio, é aquilo que eu atraio e é aquilo que eu passo para as outras pessoas. Então, se a gente quer viver em sociedade, muitos dos conflitos que nos incomodam tanto decorrem de comportamentos que várias pessoas foram achando normal no decorrer dos tempos. Só que aí, quando vira uma coisa macro, quando aquilo sai na TV, quando aquilo sai no jornal, aquilo me choca. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Alguns comentários. Primeiro comentário, que aqui já é uma fala minha. Muitos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que esse próprio ser humano adotou na sua jornada. Sabe aquela coisa de se olhar no espelho? Que muitas vezes é aquela pessoa que mais te incomoda, porque no fundo ela faz coisas que você faz, ou você fazia, ou você ainda não está bem preparado para deixar de fazer. É comum que se copiem modelos do mundo, que entusiasmam por pouco tempo, sem que muitas vezes a gente pare para analisar as consequências que esses modos podem acarretar. Não estamos dando a devida importância ao crescimento e ao progresso individual. Por quê? Porque muitas vezes, algumas pessoas sempre acham que os seus equívocos são menores.
Agora eu vou falar do que está rolando aí, tá? Não sou PSDB, PD, PSD, nada. Vou falar um pouquinho de tudo isso que está acontecendo. A minha visão agora um pouquinho de educadora. Não que eu não me indigne com tudo que está acontecendo, tá, gente? Por favor, longe de mim aceitar um processo corruptivo. Mas aí eu sou muito assim todo mundo que é da geografia é meio despirocado por isso, porque a gente sempre quer saber o que aquilo tem a ver com a vida da gente no mais próximo. E aí nós nos indignamos, de repente, com um desvio de verba, né, com alguma coisa lá no macro. Eu já falei isso aqui em algumas palestras. Mas a gente não se indigna, por exemplo, quando um filho pede dinheiro para comprar um lanche e, na verdade, ele não compra lanche. Ele usou aquele dinheiro, se ele for pequenininho para uma figurinha, se ele for maior para um jogo, se ela for maior para juntar daqueles 5, 6 lanches para no sábado ela ir para uma festa. Esse desvio de verba é igual. A diferença é que o valor que essa criança tem ali no seu dia a dia é muito pequeno. Mas a gente está educando para a corrupção, né? E aí muitos pais falam que querem que os filhos sigam uma religião, que tenham um modelo religioso, mas não são exemplos de fé dentro de casa para os seus filhos. Falam das boas maneiras, falam de ter bons modos, mas não são exemplos de educação dentro de casa. Sempre que possível erguem a voz um para o outro na frente do filho, um distrata o outro, piadas maldosas, comentários debochados. Mas a gente sempre acha que o nosso equívoco é menor, o meu delito é menor. Ah, foi só uma multa que eu ganhei por estacionar num lugar proibido e que eu pedi para o meu amigo tirar a multa. O que é só uma multa? É só uma coisa que está perto de mim e que eu estou usando a minha influência, nesse caso a amizade, né? O poder da minha influência para cometer um delito. Mas daí a gente se indigna quando a gente vê outras coisas e assim por diante. Queremos educação, temos que mudar o governo porque não tem educação. Eu trabalho num espaço, num ambiente escolar. Eu trabalho com ambiente escolar há quase 20 anos, mas nesse ambiente escolar há 14 anos. Eu tenho uma média de 400 alunos por ano. E eu posso contar nos dedos os pais que eu já conheci até hoje. Muitos sequer sabem nem quem é a Frank que dá aula para o filho deles. Mas a educação tem que mudar. A educação tem que melhorar. Mas eu não sei quem dá aula para o meu filho. Eu não conheço a escola do meu filho. Eu não sei o que meu filho estuda. Eu não sei quem estuda com ele, eu não sei quem está na sala dele, eu não sei quem é o amigo que ele falou que ia encontrar para fazer um trabalho. Mas a educação tem que mudar. A saúde tem que mudar. A saúde está um caos. Mas agora a gente tem que entregar imposto de renda. Está sempre gente pedindo para amigo que é médico ou que trabalha com alguma empresa voltada à medicina para conseguir um recibinho. Para bater do imposto de renda. É só um recibinho. Mas a corrupção na saúde tem que mudar. Enquanto nós não nos posicionarmos na sociedade percebendo que as nossas ações, aquilo que nós vamos acreditando no decorrer da nossa vida, a gente vai passando para as pessoas que convivem conosco, porque isso é a lei da sociedade. Pessoas se tornam modelos para mim, mas eu também me torno modelo para muitas pessoas. E o que é que eu estou fazendo de modelo para essas pessoas? Só que também tem um extremo. Eu coloquei aqui no meio um pouquinho de sair de casa, fui lá para imprimir, que eu falei, não, tem um outro exemplo que eu quero falar também. Porque algumas pessoas acham que os seus equívocos sempre são menores. O que eu fiz nunca é crime, nunca é delito, né? É só uma coisinha. Eu só dei um jeitinho em alguma coisa. E aí tem aquelas pessoas que convivem com a gente que é o oposto, né? Que elas superlativam as coisas. Tudo que é delas é muito maior. A dor delas é imensurável. O problema delas é irremediável. O amor delas é muito maior do que o nosso. E aí isso é tão grave quanto aqueles que acham que o que faz é mínimo, também é grave esses que acham que tudo que é deles é máximo. Por quê? Porque esse tipo de pessoa com quem a gente convive fica tão preso ali nesse seu mundo superlativo, a minha dor é maior que a tua, né? Tudo que eu vivo é muito mais intenso, você não tem ideia do que eu estou vivendo, do que eu estou passando, é tão grave quanto. Porque essas pessoas passam tanto tempo com esse telão enorme da vida delas que elas não têm tempo para olhar os que estão próximos. E ela nunca vai chegar que existem outras dores, outros problemas, outras situações, outras pessoas, outros seres, outros nada. Só elas existem. E daí a gente vai para frente do jornal se indignar que nós vivemos numa sociedade egoísta. Mas quem é a sociedade? Porque Balneário Camboriú está um caos. Quem é Balneário Camboriú? Não é uma placa. Nós somos Balneário Camboriú. Porque o Brasil está uma vergonha. Quem é o Brasil? Nós somos o Brasil.
Eu nem vou perguntar assim para vocês, quantos aqui, por exemplo, já que a gente entrou nessa questão política do negócio, né? Eu nem vou perguntar assim, quantos estão indignados e querem que, né, troque o governo, porque senão eu também teria que perguntar quantos aqui assistem pelo menos a uma sessão da Câmara de Vereadores por mês, né? Quantos assistem pelo menos a uma sessão da Câmara dos Deputados para saber o que os caras fazem com o nosso dinheiro? Quantos entram nos sites da Prefeitura, do governo estadual, do governo federal para ver onde é que vai o nosso dinheiro? Mas é que daí para isso a gente não tem tempo. Mas no domingo, nos domingos aí a gente tem tempo para ir lá protestar, tirar selfie com a camiseta da seleção brasileira. A sociedade reflete aquilo que nós somos. Nós temos direitos e nós temos deveres. Errado o que não cumpre os deveres, errado o que não exige os direitos. Por quê? Porque a lei da sociedade é uma lei muito maior do que qualquer nação. É uma lei que o Criador tem aqui para nós. Então, se eu não cumpro, eu não estou trabalhando para o bem comum. E se eu não estou trabalhando para o bem, eu não sou o bem. E se eu não sou o bem, eu não posso nem me titular cristão ou o que for, porque eu não estou exercitando. E nós temos que exercitar. Nós temos que ser a mudança que nós queremos ver. E mudança dói. E aí, uma outra coisa que eu lembrei também quando eu estava falando sobre a lei da sociedade, é que a gente tem isso, né? Tem gente que vive a vida procurando a falha no outro para justificar a sua. Essa coisa da lei da sociedade, a gente tem que ser muito bem resolvido com isso. Eu sempre digo que é bem resolvido e incomoda. Por quê? Porque quando a gente está ali na infância, na adolescência, a gente tem uma necessidade de aceitação muito grande, né? E aí o que a criança faz? Ela dá o brinquedinho dela ali pro outro amigo brincar, porque senão a mãe vai brigar, porque ela não dividiu o brinquedo. Aí na adolescência ela quer usar aquele corte de cabelo que 75% das meninas estão usando, mas é melhor ela usar, porque senão vão tirar onda que ela não está usando aquele corte de cabelo. O menino quer frequentar aqueles lugares ali super modernos, que todo mundo vai no fim de semana, não que ele adore aqueles lugares, que aquela comida seja maravilhosa, mas porque a galera vai ali, então é melhor ir. Até aí tudo bem, que na adolescência a gente está desenvolvendo, né, muito fortemente o nosso senso de autoaceitação. E a autoaceitação, ela depende, né, da heteroaceitação. Parece que a gente se aceita olhando o olhar do outro. Saindo de casa, tu tá se sentindo arrasando. Até alguém olhar pra ti assim, ó. Aí tu já fica, o que eu tenho de errado? Não, a gente não para pra pensar, nossa, sabe que essa pessoa tá com dor de barriga? Por que tá com essa cara? Não, o que eu tenho de errado aqui? E aí chega na idade adulta, isso já tem que estar muito resolvido. Eu tenho que saber quem eu sou, o que eu quero, onde eu quero chegar, que valores fazem parte do meu dia a dia. Mas hoje parece que a gente só tem adolescente, né? Com 30 anos, com 35, com 40, com 50, com 60. Porque eu tenho que ser aceito. E aí eu vou me justificando nas falhas dos outros. Aí eu bebo porque todo mundo bebe. Eu provo um trocinho ali diferente porque todo mundo está provando. Eu faço alguma coisa no meu dia a dia que muito, se eu fosse olhar de fora não ia achar legal, mas todo mundo está fazendo, eu vou fazer aquilo ali. E a gente passa a se justificar. E aí a gente passa a procurar as falhas dos outros para justificar as nossas. Olha, eu realmente botei ali um recibido, um negócio que nem foi meu para bater no imposto de renda, mas gente, pelo amor de Deus, olha as coisas que o prefeito faz, que o vereador faz, que o governador faz. A gente não se olha. A gente procura alguém que fez uma coisa pior, que muitas vezes, como eu falei, se a gente for olhar na proporção do negócio, eu questiono esse negócio de pior ou melhor, mas a gente já se justifica e de repente a gente virou uma geração na defensiva. Alguém fala, olha, eu preciso falar com você. Quem eu fiz? A gente não está acostumado a pessoa dizer assim, olha, eu preciso falar com você. Não, que eu queria dizer, pô, que legal, vou te dar um abraço, sei como é que você está. Não, a gente já, parece quando a gente é criança, a mãe fala, vem em casa a gente conversa, nossa senhora. Mas a gente já é adulto e por que a gente ainda precisa disso? Porque nós ainda não entendemos que nós fazemos a sociedade, que nós somos parte da sociedade. Quando eu falei do dever e do direito, é muito interessante assim no nosso dia a dia, porque a gente tem duas opções. Eu, como eu sou professora, eu falo sempre para os meus alunos, né? Existe uma nota mínima. Infelizmente, o nosso sistema educacional é com nota, né? Eu gostaria que fosse de outro jeito, não é? Então, vamos ali. E aí eu falo, olha, existe uma nota mínima, mas existe uma máxima. O que você quer? Né? Existe o 7 ou 6 ali, o barulho para passar, mas tem o 9, tem o 10, que reflete uma outra atitude, que reflete uma outra coisa.
E aí, no nosso dia a dia, a gente também tem isso que os nossos alunos têm, que os meus alunos falam. Eu tenho a opção de cumprir os meus deveres, olha, eu tenho que fazer isso aqui, então eu vou fazer. Tia Tânia pediu para eu não bagunçar aqui, então tá. Mas ela não pediu para eu arrumar, ela só pediu para eu não bagunçar, então eu não baguncei. Puxa, mas além de não bagunçar, eu posso arrumar? Não posso? Eu posso ir além. E aí a gente está vivendo uma época que a gente está tão habituado com quem não faz nem o mínimo, que quando alguém faz a gente fica maravilhado. Olha que massa, olha o que esse cara está fazendo. Porque é interessante, eu li que a profissão dele é normal fazer aquilo ali. Mas a gente acha o máximo, né? Porque está fazendo. Por quê? Porque a gente já está tão acostumado a nivelar por baixo. Eu vou dar um exemplo que ano passado, quando eu falei do amor, eu dei esse exemplo. A minha avó não está aqui, posso falar à vontade dela? Pecado. A avó uma vez chegou para mim e falou assim: eu preciso que você faça lá no teu computador, lá na internet. Porque a avó acha que tudo do computador é na internet. Às vezes ela falou que a foto dela está lá no outro país. E aí ela disse assim: preciso que você faça lá no seu computador, lá na internet, um cartão. Uma mensagem. Ela e a minha tia tem mania das mensagens. Eu disse, pra quê? Ah, porque eu vou levar, não vou citar aqui o fato concreto, né? Eu vou levar para uma pessoa numa instituição tal, suponhamos que seja um hospital, um posto de saúde, né? Uma prefeitura, um serviço público. Não, vó, eu faço com certeza, vem que compra um bombom, uma flor, mas me conta, vó, por quê? O que essa pessoa... Ah, porque eu chego lá, ela me dá bom dia, e aí ela já me fala certinho qual é a hora que eu vou ser atendida e me fala onde é que é para eu sentar. Gente, não estou dizendo que minha avó não tem que agradecer a pessoa por fazer isso, mas vocês estão percebendo a gravidade do negócio? Cara, a gente tem a obrigação de cumprimentar o outro. A gente tem que atender bem as pessoas no nosso trabalho. Isso é o mínimo, mas a gente está vivendo um momento tão cruel conosco mesmos aqui, que a gente acha muito massa quando alguém faz o mínimo. E eu fiquei ali, cara, esperando, achando que ia vir alguma outra coisa. E o que mais, vó? Isso. Quer dizer, a gente está achando tão normal as pessoas fazerem menos do mínimo esperado, que quando alguém faz aquilo que é para ser feito, nossa, que cara, hein? Gente, ele está fazendo isso que a gente está vendo na TV. Tá, a profissão dele não é isso. Né? E a gente vai criando uma zona de conformidade dentro de nós, que daqui a pouco a gente vai chorar se alguém der bom dia na rua. Isso é uma emoção tão grande que me deu bom dia. Tem uma amiga que ela fala, né, quando a gente tá carente, né, se o padeiro perguntar se quer o pão mais tostado, a gente... Ai. E a gente tá... Agora falando sério de novo, eu e minhas piadas. A gente tá criando isso, gente. Gente, que legal, a tia Tânia botou até cadeira. Ué, mas se a gente vai ficar aqui sentado uma hora e pouco, não é normal ter as cadeiras? A gente está nivelando por baixo. Então, além de seres em evolução, além de seres cristãos de qualquer outra religião que fosse, a gente tem que escolher. A gente quer simplesmente ficar no cumprimento dos nossos deveres, ou a gente quer se esforçar para ir além? Porque se a gente se esforça para ir além, aí a gente chega no que eu falei lá no começo. Aí a gente faz parte do grupo que faz a diferença. Aí sim, alguém vai dizer: agora você entendeu, criatura, por que tu tá aí? Aí a gente vai estar exercitando aquilo que a gente veio para exercitar. Porque amor não é só um coraçãozinho vermelho colado na embalagem de um presente. Amor é prática, é atitude. E viver em sociedade é ter atitude, porque o melhor tem que começar dentro de nós. Então, se nós queremos uma sociedade melhor, nós temos que ser a pessoa que faz a sociedade melhor. Um outro trechinho do Evangelho, né? Também no capítulo 17, quando ele coloca que Jesus usa sempre a expressão chegar a Deus, né? Que aí você vai chegar a Deus. É só a gente lembrar, por exemplo, da parábola do semeador, né? Não adianta eu encher minha casa de livros espíritas e não exercitar aquilo ali. Né? Essa semente, ela tem que cair na terra fértil, ela tem que produzir fruto. Gente, não é pirâmide, não estou dizendo que na próxima quarta-feira cada um tem que trazer 2 amiguinhos, não é isso. Né? Eu tenho que multiplicar as minhas ações. Quando alguém fala da gente, o fulano é espírita, o que essa pessoa tem que associar? Tem que
Alguém fica pensando, será que ela ergue a mesa? Ou você, puxa, né? Por que rótulos? Por que rótulos? Por que o espírita, o cristão, né? O crente, o sei lá, qualquer coisa? Não. Por quê? Porque se a gente quer botar na prática o Evangelho de Cristo, porque se a gente quer botar na prática essa lei de progresso, essa lei de evolução, é por atos, não é por palavra. Ela tem que ser por emoção, por sentimento, não por repetição. Eu vou levar aquilo ali fora porque eu tenho que levar. Eu vou levar aquilo ali fora porque eu tenho que levar. Não, eu vou levar aquilo ali fora porque se eu deixar aqui dentro alguém vai tropeçar. Então eu vou levar, mesmo que não tenha ninguém mandando eu levar ali fora. Né? Não por frequentar uma religião. E como é que a gente faz isso? Simples. Como é que a gente vive em sociedade simples? Tem até receitinha. Parece aqueles livrinhos de autoajuda. Né? Odeio, mas tá bom. É simples. A gente fala isso lá para os pequenininhos. Quando acontece uma situação, primeira coisa, né? A gente acha careta falar Cristo, né? A gente estava cantando uma música de igreja lá, dizendo, gente, tem uma música que fala, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. É isso. Cristo encarnou, ele esteve aqui. Como é que ele reagiria numa situação Fran, ele já está pirada demais, o cara era muito além do nosso tempo. Então, se eu nem falar em Cristo, como é que eu gostaria que alguém me tratasse nessa situação? Se eu fizesse tal coisa, como é que eu queria que o outro me devolvesse? E aí é muito facinho, entra na receitinha do livrinho da autoajuda, então, o negócio. Eu vou, na minha conduta, fazer aquilo que eu gostaria que os outros fizessem. Simples. Pais, como é que vocês querem que seja namorada da filha de vocês? Porque, gente, elas vão namorar, tá? Não adianta vocês acharem que vocês vão trancar num quarto, vai na torre, aquele negócio da trança. Elas vão namorar. Como é que vocês gostariam que fosse? Como vocês são com as suas esposas? Como vocês foram com a mãe delas? Né? Vamos refletir. Como é que eu quero que o meu empregador, que aquela pessoa que me deu um trabalho, me trate? E se ele me tratar do jeito que eu trato? Se ele fizesse de mim as piadas que eu faço, eu ia ficar feliz, alegre, contente? Basta a gente fazer esse exercício de se colocar um pouquinho no lugar do outro. Então, para fechar, eu trouxe uma imagem, olha louca, eu trouxe uma mensagem, né? Quando a gente fala de ser a mudança, Gandhi, né? Amo Gandhi, falava isso o tempo todo. O cara é muito louco, né? A gente foi para frente de uma guerra sem usar uma arma, então a gente tem que ser a mudança. E aí tem uma mensagem, o autor se chama Alexandre Paredes, é um blog espírita, qual eu não lembro o nome agora, que vergonha. E ele diz assim, né? No nosso dia a dia, ser justo, mas com amor. Amar, mas sem aprisionar. Amparar, mas sem fazer pelo outro o que ele deve fazer por si mesmo. Vocês estão vendo como é uma linha muito tênue, né? O negócio é ajudar, mas sem tirar do outro o direito de escolher o seu próprio caminho. Perdoar, mas sem ser conivente com o mal. Esquecer o mal, mas sem ser indiferente a ele. Ser pacífico, mas não passivo diante dos acontecimentos. Cultivar a não violência, mas sem para isso violentar a si mesmo. Lutar com coragem, mas aceitar a derrota como parte das experiências da vida. Ter coragem de enfrentar os próprios limites, mas também de reconhecer as próprias fraquezas. Servir ao dever, mas sem ser oprimido por ele e sem se escravizar a coisa alguma. Viver com prazer, mas não viver em função dele. Ser simples e humilde, o que não significa andar mal vestido ou descuidar-se de si mesmo. Conservar puro o coração, o que não significa esconder de si os próprios sentimentos. Crer em Deus, mas sem atribuir a ele aquilo que nos compete. De novo, crer em Deus, mas sem atribuir a ele aquilo que nos compete. Como é fácil dizer Deus quis, né? Cultivar a fé, mas sem abdicar a razão. Caminhar com equilíbrio, eis o nosso maior desafio. Sem equilíbrio, tombamos sempre, para um lado, para o outro. Amor, sabedoria, bondade, justiça, sentimento, razão, harmonia. Isso é equilíbrio. E para finalizar, peguei uma outra frase de um outro carinha que eu gosto, o meu best, Papa Francisco. O Papa Francisco disse assim, isso aqui ele publicou faz, se não me engano, uns 2 meses. Se eu errei, se eu magoei,
Se eu o julguei mal, desculpe-me por todos esses transtornos. Estou em construção. Meu Deus do céu, se o Papa está em construção, nós estamos em quê, gente? Então, se ele está em construção, eu estou em construção. Você está em construção. Todos estamos em construção. E se a gente está em construção e percebe que o outro também está, mais amor, por favor. Justiça é resultado de atitude de amor. Não, o que fora disso é baderna. Então vamos fazer na nossa sociedade aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos deixa orgulhosos, aquilo que se um dia a gente já não tiver mais nesse plano aqui, já estiver lá preparado para vir de novo, que quando alguém lembrar da gente, lembre, puxa, mas fulana tinha uma atitude assim diante da vida. Puxa, mas fulana tinha uma atitude assim diante dos problemas. Meu Deus do céu, isso aqui está tudo acontecendo comigo. Pô, mas quando acontecia isso tudo com a fulana, ela fazia de tal forma. Nós viemos para ser felizes, mas acima de tudo, nós viemos centelhas divinas. Aquilo que a gente faz está diretamente conectado com o nosso Criador. E é a Ele que nós devemos prestar as contas. Se você for prestar conta hoje, antes de dormir, o que tu teria para contar? E principalmente, acordando amanhã, o que tu poderias mudar? Não deixa para amanhã o que a gente já pode começar hoje, a hora que a gente estiver saindo daqui. Boa noite a todos.